Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à TV CRC Paraná. Eu sou o Cláudio Nogas, professor da Universidade Estadual do Paraná. Eu sou de estatura média, cabelos curtos, olhos, cabelos castanhos, uso óculos, estou vestindo um terno cinza escuro, uma camisa rosa. Hoje, no terceiro episódio, vamos desvendar a asseguração das informações de sustentabilidade na prática. Entenda como as mudanças climáticas exigem novas competências de você, auditor contábil, e quais são os requisitos críticos da IFRS S1 e S2, que você não pode ignorar. Neste episódio, você vai aprender os principais desafios na implementação das IFRS S1 e S2, o papel estratégico do auditor na validação de dados ESG, métodos de verificação aplicáveis, ferramentas técnicas, tipos de certificações exigidas para relatórios sustentáveis e a conformidade com as exigências regulatórias. Se você não acompanhou os 2 primeiros episódios, aproveite, pois ainda estão disponíveis em nosso canal TV CRC Paraná. Hoje vamos elevar ainda mais o nível desse debate. Como garantir que os dados de sustentabilidade em seus relatórios sejam confiáveis e auditáveis? A asseguração dessas informações já se tornou requisito essencial para a credibilidade corporativa. Para nos ajudar, recebemos duas convidadas expert no assunto, a consultora e auditora Roselaine Cristina Martins e a diretora executiva de sustentabilidade da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Denise Saboia. Roselaine, Denise, é uma honra tê-las conosco. A palavra está com vocês. Boa apresentação, boa fala e estaremos aqui para interagirmos juntos. Muito obrigada, professor. É uma honra estarmos aqui e eu fico muito feliz com essa iniciativa do CRC Paraná de compartilhar conhecimento de assuntos novos, relevantes, e é fundamental que a gente prepare todos os profissionais de contabilidade para discutir esses novos assuntos. Obrigada pela apresentação, professor Cláudio. É um prazer, uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho das minhas experiências como auditora, né, principalmente, especificamente aqui no trabalho, nos trabalhos de asseguração em relatórios de sustentabilidade. Vamos lá? Vamos lá. O professor já mencionou os assuntos que nós vamos destacar, então vamos direto à primeira parte da nossa apresentação, começando por um alinhamento conceitual. Isso. A gente traz aqui, primeiramente, a principal norma de asseguração, né, não apenas para os trabalhos de asseguração de sustentabilidade, mas asseguração de uma forma geral, que é a nossa NBC-TO 3000. Né? Então, nós utilizamos como base essa norma, que ela reflete uma norma internacional, que é a ISAE 3000. Né? Então, o trabalho de asseguração,
essa norma, né, estabelece algumas diretrizes que a gente segue no trabalho de asseguração, com o objetivo de conferir uma maior credibilidade nos relatórios, né? Então, a gente, dentro desse trabalho, a gente vai explanar ao longo desse episódio, né, quais são as etapas, mas o principal objetivo é ter evidências apropriadas, né, para garantir um conforto maior para os usuários desses relatórios, né, os stakeholders que a gente chama, uma maior confiabilidade nessas informações, maior transparência, né? Então, o nosso papel de auditor aqui é checar essas informações contidas que estão sendo publicadas pelas entidades. E a professora citou, essa norma, então, não é uma norma brasileira, né? Ela tem um peso porque ela deriva de uma norma internacional, para que os profissionais entendam que não é uma coisa nossa. Sim. Brasil. Não é local, é uma tradução da ISAE 3000, que é uma norma internacional emitida ali pelo IASB, né? Uhum. Então, quando a gente fala em NBCTO 3000, é justamente o que a Denise trouxe, né? Uhum. É a nossa tradução, mas de uma norma com peso internacional. Uhum. Uma coisa importante que a professora Rose mencionou é que a norma NBCTO 3000 é uma norma que abrange todos os dados não financeiros. Então, toda vez que nós estivermos falando de uma asseguração, seja de uma plataforma de informática, seja de um relatório de sustentabilidade, ou de um inventário de gás de efeito estufa, ou qualquer asseguração de informações não financeiras, elas são asseguradas de acordo com essa norma NBCTO 3000. Mas é importante a gente saber que em 2024 já foi aprovada a ISA 5000, que é a norma do International Standard on Sustainability Assurance. Então, é uma norma do IASB também, especificamente para informações de sustentabilidade. Essa norma ainda não foi traduzida, mas já está sendo traduzida pelo IBRACON, se não me engano, e ainda vai passar por todos os processos de aprovação no Brasil. Mas ela já é uma norma aprovada, foi aprovada em dezembro de 2024, e ela entra em vigor em 2026. Então, provavelmente, vai ser muito rápido, ela já está na pauta desse ano para aprovação e vai virar uma NBC, uma norma brasileira de contabilidade. E aí, professora Denise, importante para os nossos colegas que estão nos assistindo, que às vezes, já no início desse episódio, ficam se perguntando, mas eu sou auditor contábil, né? Não Sim. tem nada a ver comigo. E aí a professora colocou, não financeiro. Chama atenção pelo grau de conhecimento, a profundidade que eu tenho que passar a ter como auditor contábil, mas o auditor voltado à sustentabilidade, os conhecimentos em paralelo que eu vou passar a ter. Com certeza, professor, nós vamos tratar especificamente desse assunto, mas com certeza foi muito bem colocado, porque é importante agora adquirir outras competências. É claro que sustentabilidade, a gente não consegue abraçar a sustentabilidade como um todo, mas é importante que o profissional passe a ter conhecimento de onde buscar as informações necessárias. Aí aqui a gente traz um pouquinho do conteúdo, ressaltando a importância das evidências, né? Então, é uma etapa bastante importante do trabalho de asseguração, a análise dessas evidências, né? Porque
As entidades, elas colocam no relatório de sustentabilidade uma gama gigantesca de informações, né? Dentro de governança, a parte social, ambiental. E aí, como garantir que essas informações elas são fidedignas, né? Que realmente aqueles controles ou aqueles números que eles principalmente, né, estão publicando, por exemplo, investimentos, né, que a empresa faz. Então, aqui é o principal do nosso trabalho de asseguração, solicitar as documentações adequadas, né, e suficientes, que a gente fala, no primeiro slide a gente falou a respeito disso, né, evidências suficientes e adequadas. E o que seria isso? Quanto de evidência eu solicito, né? Suficiência que está diretamente relacionado com a quantidade de evidências que eu peço. E a adequação está relacionada à qualidade dessa evidência, né? O que eu preciso buscar, né? Então, muitas vezes a gente precisa utilizar de diversas técnicas de auditoria para ter um conforto adequado de que essas evidências elas são satisfatórias para que eu possa emitir lá no final essa conclusão. Diminuir o grau de risco De o mínimo possível, o mínimo, né? Sim. E evitar os famosos washing, né? Exatamente. O social washing, greenwashing, governança washing, as lavagens que tem por aí. Isso. E que se o auditor não ficar atento, teoricamente ele pode cair em erro. Com certeza. Né? E aí a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre as técnicas, né? A análise de evidência ela é muito importante, mas a gente faz outras verificações no trabalho, né, para obter esse conforto. E aí a gente até coloca ali, se a gente não tiver, né, evidências apropriadas para expressar uma conclusão, o auditor ele pode abster-se de emitir uma opinião a respeito daquele relatório, né? Ou até mesmo, em última instância, se retirar daquele trabalho, né? Ou comigo nunca aconteceu. Se um erro existe, esse erro tem que ser corrigido. Sim, de acordo com o que está na evidência. Justamente, Denise, é isso que eu ia colocar. Comigo nunca aconteceu, né? Eu nunca tive que me abster de opinião, porque o trabalho ele é muito em parceria. A gente vai apontar as inconsistências e a empresa precisa demonstrar, exatamente. E é isso que a gente espera durante o decorrer dos trabalhos. Se é aquilo que a empresa, o objetivo da empresa mostrar para os stakeholders a governança corporativa dela, né, está de acordo? Sim. Então ela também tem que se colocar à disposição do auditor para trazer as informações que estão sendo solicitadas. Sim, né? sim. E outra coisa relevante para basear o nosso trabalho nas evidências é porque as organizações elas são obrigadas a responderem uma série de relatórios. Então, além do relatório que nós estamos assegurando, ela já respondeu provavelmente a mesma informação para um ISE, se for uma empresa de capital aberto, que está no índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa, e ela já respondeu essa informação. Se ela responder uma para o relatório de sustentabilidade e outra para o ISE, e o mesmo acontece para carbono, por exemplo. Se ela divulgar no seu relatório uma informação de gases de efeito estufa e num relatório do CDP, do Carbon Disclosure Project, outra, os analistas de mercado pegam isso na hora. Então, é importante que a evidência esteja muito clara para que todos os relatórios divulguem a mesma informação. Sim, bem lembrado, Denise. Tem muitas informações dentro do relatório de sustentabilidade que já foram divulgadas em outros relatórios e outros canais já públicos, né?
Então, durante a asseguração, a gente faz esse trabalho também, né, de verificar o que já foi divulgado, as próprias demonstrações financeiras, né, que já atualmente elas são divulgadas um pouquinho antes, né, do relatório de sustentabilidade. A gente já tem acesso, já pode cruzar algumas informações para ver se tem essa coerência. Não pode divulgar um número de resultado, por exemplo, no relatório e no outro está comprovando, né, outra informação. As páginas das instituições, das entidades, já trazem muita informação, políticas, a forma de governança, muitos indicadores, né? Então, por ali também a gente tem como fazer essa comparação. E que devem ter essa consistência. Tem que ser consistente. Eu tomei a liberdade de provocá-las, né? Porque pensando o crescimento da governança corporativa voltada à sustentabilidade vai ocorrer conforme vir as novas normas acontecerem, vai desencadear o efeito cascata, o efeito dominó. Sairá das empresas que estão na B3, né, que vão exigir dos seus fornecedores, da média, da micro, da pequena. E aí, a importância disso que as professoras estão colocando, porque o auditor não tem, quando ele vai prestar uma auditoria para uma micro, pequena, média empresa, ele não tem muitos indicadores aonde buscar informações sobre aquela atividade. Então, aí, novamente, cabe ao auditor conhecimento e essa suficiência, quantidade, qualidade, adequação, informações, né? O grau de risco do auditor aumenta. Sim, né? Com certeza. Muito bem. Perfeita colocação, professor. Aqui a gente frisa, né, a importância do trabalho de asseguração, né? Que ele confere maior credibilidade, transparência, justamente porque é um processo que passa por essas etapas que a gente acabou de colocar. Né? Então, a gente vai checar aquelas informações, né, se elas são consistentes, a veracidade delas, né? Então, para os usuários do relatório de sustentabilidade, saber que ele foi assegurado, com certeza é um grau de confiança maior, né? E de conformidade, porque a nossa base são as normas, né? Então, precisa conhecer essas normas para saber se os relatórios atendem os requisitos, né, de como divulgar essas informações, né? Não é simplesmente colocar no relatório da forma como você bem entende, né? Existe um padrão, né? Até mesmo porque os usuários, eles precisam ter um padrão para conseguir fazer a comparabilidade entre a informação de uma empresa X e Y, né? Acionistas, por exemplo. Fazer uma leitura mínima, Uma né? leitura mínima, né? Dados mínimos que precisam conter para ele ter essa base de informação para tomada de decisão. Professora Rose, uma coisa que você me chamou a atenção quando nós estávamos preparando esse episódio foi em relação à diferença de conformidade e com base, até para que os leitores, né, entendam Sim. que existe uma diferença quando pegarem um relatório de asseguração Sim. e não entenderem que é a mesma coisa. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, Então, por favor. As entidades, elas colocam ali uma base, né? O que ela levou em consideração para construir aquele material? Que normas ela está seguindo, né? Então, nós temos diversas, que é mais utilizada amplamente, GRI, temos SASB, temos várias outras. Então, ela vai direcionar o leitor para onde ele pode como ele vai buscar essa informação dentro do relatório, o que ele vai ter de informação ali, né? Então, quando ele divulga que norma utiliza para construir, né? Se é um leitor que já conhece relatórios, já sabe o que vai conter esse documento.
E essa informação que a Denise trouxe é de extrema importância e muita gente não conhece a diferença desse conceito. Então, se a entidade, se a instituição, ela coloca que ela está construindo um relatório em conformidade com a norma, ela vai construir um relatório completo, ela vai seguir a norma à risca. E se ela não inserir algum conteúdo, alguma informação dentro desse relatório, ela precisa informar ao usuário por que ela não está divulgando essa informação, né? Pode ter diversos motivos, pode ser que ela não tenha um controle adequado para divulgar aquela informação, aí ela precisa colocar como que ela está desenvolvendo isso. Pode ser uma informação que tem um cunho estratégico comercial delicado, então ela tem que explicar, né, o porquê que ela não está trazendo essa informação no relatório. E aí tem a possibilidade da empresa construir o relatório com base na norma, né? Um relatório que não tem uma exigência, um grau de exigência tão forte, né? Então usa como referência. Usa como referência, né? Como, por exemplo, ela tem alguns indicadores de emissão, de como ela trata a questão social na empresa, salários, qual o nível de controle ali, a questão de fraude, de inclusão, equidade, enfim. Né? Então ela usa a norma com o que ela tem para relatar apenas o que ela já é de domínio, a informação, né? Ela tem algumas informações só. Normalmente aquelas empresas que estão iniciando ainda um processo de relatório de sustentabilidade, elas constroem isso de forma gradativa, né? Então começa com um relatório um pouco mais básico, então ela vai colocar no relatório que ela está construindo aquele documento com base na norma, né? Não em conformidade. Então, se uma empresa já, no primeiro ano que ela está publicando, coloca que está em conformidade, eu já acho estranho. Estranho, né? Porque a exigência da conformidade é muito grande. Pro green, pro washing marketing. Exatamente. É isso aí. Então, para chegar num relatório em conformidade, é uma construção, né? Então, passo a passo. Uhum. Porque tem que se levar em conta. Bom, eu só vou fazer um comentário e saio, porque senão nós vamos ir para um outro espaço. O assunto é muito bom, né? É longo, é um assunto longo. Hoje, com a mudança, essa questão geracional, né? Geração X, Y, alfa, Z e tal, esse relatório, ele, conforme passarem-se os anos, e com a chegada dessas gerações, ele vai se alterar. Então, aí o risco dela, já no primeiro relatório dela, dizer que está em conformidade com a norma. Sim. Que é isso que a professora está colocando, sim, né? Sim, exatamente. O ideal é que exista uma evolução gradativa, né? Um amadurecimento em doses homeopáticas, digamos assim. Porque aí vai ser um relatório bem construído, né? Amadurecido aqueles controles, aquelas informações ali. Então, a gente chama atenção nesse quesito, né? Quando está declarando dentro do documento, o relatório foi construído em conformidade ou em base com a norma, tem que saber que existe uma diferença muito grande entre esses dois conceitos. E para o efeito para os investidores, né? Gera esse relatório, a empresa demonstrar que ela está nessa gradativo desenvolvimento, gera para o futuro ou atual investidor uma segurança maior para ele. Com certeza. Né? Sem dúvida. Aí aqui estamos Vou compartilhando, continuar te explorando um pouco, algumas técnicas, aproveitando a sua experiência em asseguração. Aqui a gente trouxe algumas técnicas e habilidades de auditoria, de uma forma geral, né, que a gente aproveita também para os trabalhos de asseguração, né? Então, o planejamento, execução do trabalho, que já existem
em todo o trabalho de auditoria, aqui também vai estar presente, né? Obtenção das evidências, que a gente já falou um pouco também dessa importância, o entendimento com os gestores, as pessoas que dentro da empresa que estão envolvidas na construção desse relatório, é de suma importância, né? Como que eles gerem as informações, como que essas informações são coletadas, como elas são armazenadas, qual que é o grau de maturidade do controle interno dessa empresa, né? São evidências, são dados que são armazenados em planilhas, ou existe uma coleta automática, já existe um sistema de gerenciamento para isso. Então, no início dos trabalhos, a gente faz esse entendimento inicial, depois a gente vai falar um pouquinho mais das etapas do trabalho, eu entro um pouquinho mais nesse ponto. Outro ponto bastante importante, né, correlacionar a materialidade, que é um assunto, é um tema bastante importante que a gente vai falar aqui, a materialidade, né, os riscos do trabalho e relacionar a época que ele está sendo construído, a extensão dos procedimentos de auditoria que vão ser aplicados ali naquele momento. Falando em procedimentos, a gente lista aqui, né, que podem ser vários, né, indagações às pessoas que estão envolvidas na construção do relatório, inspeções, recálculos, né, o relatório de sustentabilidade ele traz muito número, né, emissão, quantidade de resíduos, consumo de água, eletricidade, capital humano, né, da empresa, então, resultado, né, parte financeira, então são vários números, muitos deles a gente faz o processo de recálculo, aí tem outros procedimentos também, reexecução, observação, confirmação, procedimentos analíticos, que normalmente são em cima da documentação que a gente ou busca ou solicita para a empresa. Então, essas práticas sistemáticas, né, de verificação de documentação, que normalmente a gente já faz, e outros tipos de auditoria, é importante colocar que na asseguração também elas estão presentes. Né? E o nosso ceticismo e julgamento profissional aqui também entra, também é bem-vindo. O famoso São Tomé. Exatamente. É isso aí. Não tem jeito, né, auditor? E agora, entrando um pouco mais nas normas que são aqui o foco do nosso episódio, no IFRS S1 e S2. Essas normas, elas têm sido discutidas há muitos anos. Na verdade, eu acho que a primeira vez que eu vi uma palestra do IFRS falando ainda que eles já estavam esboçando as normas de sustentabilidade, já faz bem uns 15 anos, o que é uma loucura, porque elas demoraram para sair do forno, né? Mas foi isso que aconteceu. E pensando na IFRS Foundation, ela vem, se a gente olhar ali aquela linha inicial, primeiro ela traz uma consolidação do que era do CDP, do Carbon Disclosure Project, que traz todas as emissões de gases de efeito estufa. Ela combina o SASB com tudo que tem no Integrated Reporting, e aí virou o relato integrado. E ela traz também essas informações e requisitos do relato integrado para o IFRS. IFRS S1 é o arcabouço da sustentabilidade. Ele com base naquilo que é material, a organização tem que relatar todas as informações de sustentabilidade. O IFRS S2 trata dos riscos climáticos. Ele é específico para a área de mudanças climáticas. E a ideia é que o IFRS crie o S3, o S4,
o S5, um para cada quesito de sustentabilidade relevante. Eles já estão em discussão, o próximo provavelmente vai ser um quesito social, mas a ideia é essa. É bacana. Então não vamos parar no S1 e S2. Não, é bacana passar essa mensagem, né? Porque quem está entrando no mundo de sustentabilidade agora, talvez se depare com IFRS S1, S2, está nascendo agora? Não, né? Elas nasceram já de um histórico de várias normas, enfim, e foram construídas e publicadas agora. Tem todo um embasamento, Tem todo né? um embasamento, E sim. aí a professora comentava que já ouviu falar, né, há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Talvez, infelizmente, por conta dos riscos extremos no clima que o Brasil passou a enfrentar, teve que, infelizmente, acontecer alguns problemas, Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraná, aqui, né, para que o S2 tomasse corpo, tomasse o valor necessário, passasse a ter o olhar necessário da importância dele, né? Para que todos dessem o peso necessário, né, a essas divulgações. Isso. Sim. Isso. É isso Antes mesmo. parecia muito longe da nossa realidade, né? Parecia algo assim, Que era, muito né, teórico. catástrofe E a americana, gente principalmente, começa- Japão, lá, né? E aí, de repente, a gente olha para uma organização que o armazém era no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e que perdeu todo o seu estoque, ou seja, impactou a continuidade da organização, porque estava localizado ali, estoque têxtil estava localizado na área que foi Da enchente. impactada pela enchente, Sim, sim. né? E isso é muito interessante. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre materialidade, mas não tem como a gente falar que o risco climático não é material para aquela organização que tem um armazém localizado numa área passível de enchente, Que desdobra né? problemas de governança, problema social, problema ambiental. Agora aqui, lembrando, acho que eu comecei a falar sobre isso, porque pensando nisso, se uma outra organização no mesmo setor fala, puxa, eu vou copiar aquele relatório daquela empresa de Porto Alegre que colocou o risco climático como muito material, porque pode provocar até a descontinuidade. Só que essa empresa é em Fortaleza. Mas eles vão copiar. Não pode realidade copiar. é outra, né? Cada organização tem que ter conhecimento Sim. dos seus próprios riscos e oportunidades em sustentabilidade. Sim, sim. A materialidade, ela traz esse cunho específico da empresa, né? Não tem uma fórmula que todas podem seguir. Não é um recorte e cola, né? Não. Precisa ter essa criticidade na hora de analisar em que contexto ela está inserida, né? É um cuidado bastante grande. Queria chamar a atenção para essa nota de rodapé, que a gente fala muito de IFRS S1 e S2, e é muito importante falar dessa forma, porque o mundo fala em IFRS S1 e S2, mas no Brasil a tradução também foi feita e nós já temos normas brasileiras aprovadas que são CBPS 01 e 02. Então, importante porque a divulgação já é um requisito e ela passa a ser obrigatória em 2026. Então, Comitê, né? Comitê Brasileiro de Sustentabilidade. De sustentabilidade. Sim. Também, como eu falei, que o IFRS ganhará outras normas, né, de acordo com a evolução, então S3, S4, CBPS também ganhará outras normas.
E uma coisa também que eu li numa divulgação da CBPS, é que nós precisamos ficar muito atentos, porque essa correlação existiu, CBPS 1 e FRS 1, CBPS 2, FRS 2, existiu nesses dois primeiros, mas eles não garantem que nas próximas acontecerão da mesma forma, porque eles vão continuar o 3, 4, e é a ordem de aprovação. Então, às vezes sai um IFRS 6, mas que é mais fácil aprovar, ele vai virar o CBPS 3. Uhum. Então, isso também é importante para que todo mundo fique atento e não faça essa correlação. Uhum. E eles falaram diretamente, né, sobre isso. Aqui nós trouxemos alguns marcos regulatórios no Brasil, até chamando atenção para isso, né? Então, quando a gente fala de Rio+20, em 2012, não sei se todo mundo lembra da Eco 92, que foi super famosa, né? Reunião aí das partes, que foi uma reunião que trouxe como resultado a Agenda 21. A ideia naquela reunião que ocorreu no Rio de Janeiro era salvar o planeta, era trazer um plano de ação para salvar o planeta, que foi a Agenda 21. A reunião Rio+20 foi importante de novo e foi no Rio de Janeiro e trouxe principalmente a criação do relato integrado, né, e da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. Então, isso tudo trouxe um embasamento para lá na frente surgir o nosso IFRS. Por isso que nós trouxemos aqui como relevante. Nesse período de 2014 a 2016, nós também tivemos algumas evoluções. Em 2012, foi criada a CBARE. Legal. O framework do relato integrado foi em 2014. Aí que eles trouxeram o que deveria ser reportado no relato integrado. Não sei se todo mundo é familiarizado, mas quando a gente fala de relato integrado, a gente está falando tanto das informações do relatório de sustentabilidade, do relatório GRI, quanto das informações financeiras. E a gente está falando que isso deve ser integrado, divulgado no mesmo momento, seguindo esse framework do relato integrado. O Bacen também andou correndo um pouco na frente do que a própria CVM, e para as instituições financeiras, ele já criou a necessidade de uma política de responsabilidade socioambiental. Os quesitos da política, para quem tem a minha idade, a professora Rose já é mais nova, mas eles seguiam mais ou menos a estrutura do IBASE, do Balanço Social. O senhor também lembra, né? Nós somos da mesma época. Viviane Sena, isso Instituto mesmo. Ayrton Senna, né? Exatamente. Então, nós temos conhecimento, não é idade. Não viveram na época. Não vivemos na época. Mas é interessante, porque eles já partiram de uma estrutura conhecida, quantitativa, tem um pouco de dados qualitativos, mas a maioria é quantitativa, e com foco aí em responsabilidade socioambiental, sabendo que as demonstrações financeiras já tinham um olhar para o econômico. E aí também, só fazendo um comentário, professor, um complemento, e me corrija se eu estiver errado, nessa saída do Bacen na frente, e a SUSEP veio junto, sim, com a parte de seguros muito forte para voltado a essa área. Perfeito, tanto é que agora as exigências são para todas as securitizadoras também, isso mesmo. Tá.
Já em 2018, a CVM falou, opa, eu tenho que correr atrás desse prejuízo, né? E surgiu a CVM 14, que menciona que as organizações, se divulgarem um relato integrado, informações de sustentabilidade, em conjunto com as demonstrações contábeis, devem ser asseguradas. Então, eles não disseram todos têm que divulgar, mas se divulgarem, devem ser asseguradas. No mínimo, com asseguração limitada, que a gente vai esclarecer mais para frente. E aqui foi interessante porque passou a ser uma prática do mercado divulgar informações de sustentabilidade, apesar de deixar claro que era voluntário. Em 2022, a gente já está falando da resolução CVM 59, que ampliou essas informações de sustentabilidade para o conceito que veio lá do Fórum Econômico Mundial de Davos, né, em 2020, que foi aquele fórum onde a gente começou a falar em ESG, né, no Environmental Social Governance. Então, aqui a instrução 59 ampliou essas informações, falando, opa, mas não pode deixar de reportar essas outras informações de sustentabilidade. E a resolução Bacen 4945, essa você sabe melhor que eu. Vai lá, famosa professora. PR-SAC, né? Aqui o Banco Central ele estabelece a necessidade das instituições terem políticas, né, voltadas à responsabilidade social, ambiental e climática. Então, também é um marco bastante significativo, bastante importante, né, que é a PR-SAC, a gente apelidou assim nas instituições. E aí, culminando para 2023, com a resolução 193, que finalmente menciona as informações de IFRS S1 e S2. Então, a obrigatoriedade de divulgar é só em 2026. Mas, pessoal, quem não se preparar para divulgar corretamente em 2026, porque é o que nós, profissionais de sustentabilidade, falamos. Sustentabilidade é uma jornada, não é um destino. Então, se nós não dermos um passo a cada trimestre em direção àquele destino, nós não chegaremos ao destino. Não é de uma vez só. Né? Não é de uma vez só. No atropelo, não dá para falar, opa, como se vai fosse ser o imposto de obrigatório. renda para entregar até o dia Sim, 30. sim. Né? E aqui o histórico que a Denise comenta nessa apresentação, ele é importante de uma forma geral, porque na prática, quando a gente traz as normas, né, a CVM, Bacen, mas o que o cliente normalmente fala? Eu não reporto para esses reguladores, mas quando a gente leva essas informações para as instituições, não é porque a gente está falando que ele vai reportar para esse regulador, é que a tendência é sempre a mesma para todos os setores, né? Então, sempre vai despontar com alguém, né? Seja Bacen, seja CVM, enfim. E os outros, SUSEP, eles vão aderindo automaticamente. Então, se você não é regulado por essa instituição, acenda o teu alerta, volte um pouco o teu olhar, isso é tendência, isso logo vai bater na minha porta. Então, não deixe para esse último momento. Só né? fazendo um comentário bem rápido para as professoras, quando a Receita Federal ia lançar nota fiscal eletrônica, o que o mercado falava? Isso aí é só para multinacional. Nunca vai chegar para mim a minha obrigação. Se a multinacional é exigida, vai exigir do fornecedor
da média, da Exato. micro, da pequena. Sim, Assim sim. vai acontecer no efeito para efeito de Exato. sustentabilidade. É o efeito Nós vimos a cascata. CVM indo atrás, né, do Bacen. Bacen Sim. saiu antes, mas CVM foi lá. É exatamente isso. Uhum. E de alguma forma chegam nos pequenos e médios, como o professor Cláudio comentou no início. Chegam. Porque as empresas elas vão precisar reportar informações de toda a cadeia, né, dos seus fornecedores, dos seus clientes, acionistas, enfim. Como é que eu posso assegurar que essa matéria-prima que você me fornece Isso. não tem um problema ambiental, não tem um problema social? Exato. Né? Então, né, precisa atingir todos os Então, níveis. acaba atingindo as pequenas e médias empresas também, Sim. pela cadeia de fornecimento. Sim. Foi muito bem lembrado. Sim. Afinal de contas, estamos falando de FRS S1 e S2, mas quais são os desafios? Suspiramos agora, são muitos, né? Principalmente para as pequenas e médias, né? Implementação de processos, procedimentos e controles, que aqui já estão bem consolidados na questão financeira, né? Agora, com o olhar de indicadores de sustentabilidade, ainda é embrionário, né? Então, é preciso que, aos poucos, a gente chegue no nível de controle das informações contábeis e financeiras, né? Então, são processos que tem que implantar, procedimentos, precisa gerar indicadores para comparar a evolução desses indicadores de um ano para o outro. Então, como a gente já vinha falando, isso é uma construção gradativa, não é rápido, né? Demanda investimentos, demanda capacitação de pessoal, né? Que eu creio que é o maior desafio. É um né? desafio, é o que a gente também contribui um pouco aqui hoje, né? E que os conselhos entram, né, com esse papel também de trazer informação, o pessoal buscar informação, né, atualizada, porque a cada piscada tem uma norma nova. Então, todo dia tem algo, uma notícia, né? Então, aqui a informação ela é muito rápida, Dinâmica, né? dinâmica, o pessoal tem que estar atento a isso. A capacitação constante, a gente frisou ali em um dos pontos, porque não é um treinamento só, né? Isso vai evoluir conforme os procedimentos, os controles vão amadurecendo também, né? Ali o segundo tópico é um tópico assim praticamente geral, que é uma resistência das instituições a divulgarem riscos e impactos negativos, né? Então, é muito bacana falar de impacto positivo, né? Todo mundo fala, aborda, você pega o relatório, tem conteúdo e mais conteúdo sobre impacto positivo. Uma peça de marketing, né? Virou uma ferramenta de marketing para muitas empresas. E o impacto negativo, ele existe, né? Então, a gente vê o grau de maturidade que a empresa está no processo de relatar as informações de sustentabilidade, quando o relatório ele tem esse equilíbrio. Ele é transparente nesse sentido, ele coloca os impactos positivos, mas também demonstra os impactos negativos. Os bônus e os ônus. E como eles atuam nos negativos, né? Porque não vai existir nenhum negócio perfeito, né? E isso é maturidade, né? Você saber onde estão esses impactos e como você vai atuar com eles. E esse olhar a comunidade em geral, tem, né? Sim. Se eu olho para um relatório que é 100% tudo de bom a minha empresa, a gente desconfia, né? Porque vai vir um ponto de não é interrogação. real. É isso mesmo. Então, esse equilíbrio é bastante importante. O primeiro julgamento, quando eu pego um relatório para fazer a asseguração, é esse equilíbrio.
Quando ele está muito voltado só para o positivo, eu já fico um pouco entristecida, porque a gente sabe que precisa ali vai ter muito os trabalho, dois né? lados, né? Sim, vai ter mais trabalho. E lembrando, Então, né, professor, acho que é importante a gente destacar que com o IFRS, esse cruzamento das informações de sustentabilidade com as demonstrações contábeis já é necessário, porque essas informações elas vão aparecer em notas relacionadas às demonstrações. Então, se uma determinada organização tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta, por conta de um desastre ambiental, que é material nas demonstrações contábeis, foi relatado lá, tem uma provisão Gerou um ali no passivo. passivo, gerou um passivo, tem uma provisão, e aí no relatório de sustentabilidade GRI nem aparece essa informação super material, né? Não cruza, né? não Não cruza. cruza. Não fecha. Então, com o Exatamente. IFRS, essas informações têm que cruzar e tem que cruzar perfeitamente. Perfeitamente. E falando em demonstrações financeiras, a gente trouxe também como um desafio essa divulgação simultânea, né? O relatório de sustentabilidade ser divulgado ao mesmo tempo que as demonstrações contábeis. E o que a gente vê é que muitas peças, né, as pessoas importantes que estão construindo o relatório de sustentabilidade também estão envolvidas na divulgação das demonstrações financeiras. Então, é uma competição ali por recurso humano mesmo, né? Então, esse é um desafio importante que precisa ser estudado e planejado nos Com próximos certeza. anos, né? A gente acredita que à medida que os processos, os controles comecem a estar amadurecidos, a construção dessas informações, elas vão A aproximação delas. aproximar. Isso. Então, vai ajudar nesse processo. Hoje ainda está muito separado, né? Sim. Isso aí é de sustentabilidade. Isso aqui é contábil. Isso. Né? Mais para frente a gente torce Convergir. Tem que convergir. tem que convergir É isso essas mesmo. informações, exatamente. E as medições dos gases, Denise, você é especialista nesse ponto. Não, com certeza. Tem uma dificuldade muito grande, é um grande desafio a gente conseguir a medição dos gases de efeito estufa para o escopo 3, que é o escopo da cadeia de fornecimento. Então, quando nós falamos de gases de efeito estufa, nós falamos de escopo 1, que são as emissões diretas. Então, são as emissões que determinada indústria pode medir ali na sua chaminé, se for uma siderúrgica, na forneria, ela tem tanto de emissão, tem todas as emissões diretas da sua frota própria de carros, são aquelas emissões diretas. Escopo 2 são as emissões indiretas. Então, são as emissões, por exemplo, da energia que nós consumimos do mercado, enfim, né, a energia comprada de terceiros. E o escopo 3 é o escopo que pega a cadeia de fornecimento. Então, vai pegar toda a parte de transporte, se for terceirizado, vai pegar dos principais fornecedores a pegada de carbono, principalmente porque na maioria já vão tratar de empresas pequenas e médias que não reportam. Então, é importante a gente mapear toda a cadeia de fornecimento e reportar a sua pegada, as suas emissões de gases de efeito estufa também do escopo 3. É um desafio muito grande, né? Sim. E aí o último próximo... ponto que a gente colocou como um ponto de desafio, né, é a materialidade, né, que a gente já comentou
é um ponto bastante importante aqui no trabalho de construção do relatório em si e de asseguração, né? O que reportar, né? E a materialidade, ela precisa ser construída para a empresa saber o foco, né? Porque são muitos temas, né? Se for estudar aí uma norma, é uma infinidade de temas que, se você for aprofundar em todos eles, o relatório vai ficar... Vai ficar uma bíblia, né? Os mais antigos vão lembrar das Barças, né? Enciclopédias. Então, a materialidade ela é importantíssima, e aqui é um desafio porque a norma ela não especifica limite da materialidade, né? E não determina o que é material e o que não é. Então, aqui, a gente estava conversando sobre isso hoje, é um estudo, que a própria empresa precisa fazer dentro da atividade que ela atua, né? Conhecer os interesses, principalmente dos usuários daquela informação, para saber quais são os temas de maior relevância, né? E aqui vai entrar uma adaptação ali da dupla materialidade, né? Que traz as recomendações ali, por exemplo, de GRI, que são a materialidade construída com base em impacto, né? E a materialidade financeira. Então, você tem que casar esses dois interesses, impacto e financeiro, para construir, né, os temas que vão ser eleitos de maior relevância para aquele negócio, né? E aí, para fazer esse funil, né, tem que ter bastante discussão. Sim. Da empresa e do auditor com a empresa. Na verdade, a materialidade ela precisa ser construída a muitas mãos, né? Não é só conversas, eu até me atrevo a dizer, não é uma conversa só dentro da empresa, ela tem que estender para os stakeholders, né? Tem que saber o que os acionistas... o olhar deles... O que vai influenciar o acionista a tomar uma decisão por uma empresa X ou Y, né? Uhum. O que o acionista quer ver, né? E aí, se for abrir uma materialidade de impacto, comunidade, né? O que a comunidade está interessada em saber a respeito das minhas ações dentro de sustentabilidade, né? Como que a comunidade é impactada com as minhas atividades, né? Então, a comunidade precisa ser ouvida de uma maneira geral, né? Acadêmicos, né? Pessoas que estão atuando também ao entorno, os fornecedores, os clientes. Então, quanto maior é essa abrangência, mais rico vai ser o relatório, né? Mais informação e ele vai atingir um número maior de usuários, né? Então, tem que construir essa materialidade, né? S1 e S2, eles focam muito na materialidade voltada à decisão do acionista, né? Mas a gente tem, por normas, né, que o interesse de outros stakeholders também podem e devem estar refletidos. Me permite ali, destacar, né? Claro. As 4 diferentes materialidades, só para a gente conseguir deixar todo mundo no mesmo barco, né? Porque quando nós falamos de materialidade, nós falamos, materialidade de impacto, essa que você mencionou muito bem, que é essa das normas GRI, né, da Global Reporting Initiative. Uhum. Então, é a materialidade que está olhando o quanto aquela organização impacta os seus stakeholders e o quanto os stakeholders impactam a organização. A materialidade de impacto. Certo. A segunda materialidade é a materialidade financeira, utilizada pelos auditores das demonstrações financeiras. E aí ela vai levar em conta
dados financeiros, tem auditor que usa 2% da receita líquida, ou vai usar do patrimônio ou do ativo, enfim, vai trazer um dado correlacionado e vai trazer uma materialidade financeira. Então, a minha materialidade aqui é 200 milhões. Eu vou olhar todas as contas que estão acima de 200 milhões. A dupla materialidade já surgiu na Europa, com os relatórios de sustentabilidade e demonstrações contábeis europeias. E aí eles começaram a juntar as duas coisas, né? Só para a gente ter o histórico na cabeça. Então, a gente está falando da materialidade de impacto e da materialidade financeira. E a IFRS seguiu essa linha europeia, mas não exatamente, porque é exatamente como a professora Rose colocou. Quando ela fala da dupla materialidade, ela está falando sim, mas sempre com foco naquilo que pode ocasionar algum impacto relevante financeiro na decisão dos seus acionistas, da sua alta administração, na continuidade da organização. Então, são as 4 materialidades que têm que ser observadas. Né? Exato, e que coexistem. Que coexistem, isso. E, afinal, um resumo de tudo isso que nós falamos. Aqui é um resumo do que a gente já vinha comentando até agora. Pode até ser mais rápido. Dos desafios, né? De divulgação, justamente por ser ao mesmo tempo que as demonstrações contábeis, a construção dessa materialidade que envolve esses 2 conceitos que a Denise explanou para a gente agora, né? O que usar, usa os 2, usa só um, né? Essa definição. A abrangência da cadeia de valor, que a gente também comentou, dos escopos 1, 2 e 3, que entram aí os fornecedores, os clientes, né? Essa abrangência que a instituição precisa abranger. Foco nas mudanças climáticas, né? Que vem constantemente sendo incrementados por novas exigências e pela necessidade que a gente colocou, né, que a gente vê no nosso dia a dia. A tempestividade das informações, né, financeiras e de sustentabilidade, ali a gente já comentou também. E a asseguração, que está fazendo par com a ética, né, das informações, que justamente credibilidade, para trazer a credibilidade aos relatórios, né, em conformidade com essas normas todas. E aí aqui, na próxima apresentação, a gente compartilha um pouquinho de como que as organizações estão se adaptando, né, em meio a tudo isso, né, ao que existia e ao que está sendo implementado. Então, aqui eu vou compartilhar uma experiência profissional, né, pessoal, dos clientes que eu atendo aí há alguns anos. Eu vejo que as empresas que já estão publicando relatórios de sustentabilidade baseados nas normas já existentes, né, GRI, SASB e, né, vários frameworks que tem, elas estão fazendo essa transição de uma forma natural, né? Porque como a gente colocou lá no início, IFRS S1 e S2 não surgiu do nada, ele traz esse embasamento histórico. Então, quem já constrói o relatório aí, tem empresas há mais de 10 anos já fazendo, então eles já estão com esse processo bastante maduro, então não vai ser traumático, não vai ser um susto, exatamente,
porque os padrões eles já exigiam um nível grande de granularidade nas informações, né? E então esse processo está sendo bem menos doloroso, né? E aqui eu coloquei novamente a informação que eu comentei lá atrás sobre a instituição declarar que ela está construindo o relatório com base na norma ou em conformidade com a norma, né? Esse entendimento da diferença de um relatório e outro é muito importante para quem está envolvido nesse processo de construção do relatório. E aí, me permita, uma curiosidade, Claro. não estava no script, né? Sim. Uma curiosidade. Nessas empresas que a professora atende já há algum tempo, vendo o lado financeiro, resultado, lá, o faturamento, ou resultado, lucro, prejuízo, essas empresas que já estão há 10 anos aí, vindo nessa caminhada, como auditora, a professora enxergou retorno, ganho financeiro para essas empresas ao longo desse... A partir do momento que estão querendo se adaptar, né, às normas, independente que se for S1, S2, isso teve impacto no crescimento das empresas? Enquanto auditora, conseguiu enxergar isso? O que eu enxergo é uma maior maturidade na implementação de controles, né? Então, com as informações em mãos, hoje as instituições conseguem demonstrar, talvez até no passado, tinham ações no sentido de sustentabilidade, mas não conseguiam demonstrar. E o que as normas trazem é justamente o amadurecimento dos controles para demonstrar em números essa evolução, né? E a partir do momento que você tem os números, fica natural a comparabilidade, né? Então, por exemplo, antes não se pensava em economia de energia. Hoje as empresas elas vão nesse sentido. A gente vai implementar carros, frota elétrica para economia de combustível. Muitas geram a própria energia com painéis solares, e isso transformado em números, a economia é clara, né? Então, a implementação dos controles e indicadores trouxe essa clareza de economia, de resultado, que antes não era medido. Sim. Sem né? medição, não há gestão. Foi muito bem colocado. As Energia, métricas, né? Exatamente. Então, muito bem colocado, professora. Eu gostei do seu exemplo da energia, mas existem exemplos, por exemplo, com turnover. Turnover não é um indicador social que a gente divulga numa demonstração contábil, mas a gente tem um indicador GRI específico que traz o índice de rotatividade, que é o turnover. Eu vou me segurar aqui, que eu vou fazer um comentário e vou cair fora, né? Porque senão a gente vai. Esse bate-papo leva longe. Alinhar essa sua colocação à nova norma R1 de saúde mental. Sim, né? exato. Então, parou, só um comentário. Não, existem muitas correlações aqui dentro dos indicadores que a gente utiliza na sustentabilidade, né? Eu fiz essa pergunta intencional, né? Porque nós que estamos no mercado, infelizmente, ainda a maioria do empresariado quer saber, isso vai me dar retorno? Mas a sua pergunta, e eu estava indo por essa linha, tem tudo a ver com a linha que eu estava seguindo. É super importante, professor. Falando de turnover e daquilo que a gente não mede, a gente não faz a gestão,
exatamente isso. Chama atenção. Ah, estou vendo que ele está aumentando. Então, vamos fazer a gestão, vamos identificar qual é o problema. Eu tenho cliente que o problema era que o cliente realocava profissionais para uma cidadezinha que não tinha nada e as esposas odiavam e queriam voltar. Então, o fato de reportar num relatório de sustentabilidade o turnover fez com que a alta gestão tivesse a noção de que estava elevado e nos contratasse como consultores para buscar soluções. E nós criamos projetos sociais de capacitação das esposas para formar uma lavanderia, porque eram mais de 6.000 uniformes diários, e elas passaram a ter uma remuneração, passaram a se ocupar durante o dia todo e o turnover diminuiu. A sua pergunta, mas isso tem resultado, esse investimento? Sim, diminuiu os gastos com rescisão, diminuíram os gastos com contratação, a mesma coisa para a nova NR1, para a norma de saúde mental. E aí isso o vai impacto diminuir os gastos de na rescisão cultura, e diminuir né? os gastos de E o contratação. impacto na cultura organizacional, no Aumentar clima a organizacional. retenção. Exato. Então, todas essas informações de sustentabilidade têm, sim, um impacto positivo na organização, desde que a gestão seja adequada, existam metas para que melhore esses parâmetros, como você colocou, de energia, né? A mesma coisa, um parâmetro ambiental, mas sim, Eu tem retorno. presenciei até situação de uma empresa começar a desenvolver uma atividade completamente diferente do que a empresa fazia. Então, ela começou a gerar energia para abastecer as suas atividades e começou a sobrar, e ela começou a comercializar a energia. Então, ali passou a ser Uma nova uma atividade. nova fonte de receita. receita para a empresa. Então, surgem projetos inusitados, assim, dentro das empresas. Eu tenho me surpreendido bastante nesse ponto, assim, de projetos que não estavam relacionados com a atividade e que passou a ter um olhar, um foco diferenciado. Então, conforme vocês tiveram a oportunidade de verificar nesse episódio 3 conosco aqui, foram relatadas as normas profundamente para que vocês tivessem esse conhecimento. Professoras Roselaine e Denise, nosso profundo agradecimento. Suas análises trouxeram clareza prática sobre como dominar essa transformação contábil. Agradecemos a participação de todos. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Essa é a nossa missão: levar conteúdo de qualidade para fortalecer a classe contábil e os negócios sustentáveis. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga este conselho.